Boa tarde, queria agradecer o convite então do pessoal da Ideia 1 para participar desse encontro tão legal. Eu estou quase abandonando minha apresentação e inventando outra agora. É das coisas boas e ruins de tu ser o último a apresentar, né? Tipo, a minha cabeça está fervilhando de outras ideias, eu quis me meter em todas as outras apresentações e discutir, mas eu vou tentar ficar na minha, porque daí eu sei que dura uns 20 e poucos minutos, e eu não vou passar tanto. Mas antes, eu vou ter que trazer umas coisas das outras apresentações aqui. Primeiro, eu queria dizer que, apesar de eu concordar com o Tiago de que a gente tem que ter um rumo e um prumo e um objetivo, eu vivo muito no Zeca Pagodinho, meu. Muito. E tem dado certo. Tanto que é difícil quando pedem para eu dizer que profissão eu exerço ou o que eu sou, porque eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acabei enveredando pelo mundo da comunicação por outras questões de família e de oportunidades, mas, obviamente, porque eu gosto. Eu fiz faculdade de História e faculdade de Artes Plásticas. E trabalho hoje com televisão, mas eu queria ter sido jogador de futebol. E adoro futebol. Eu vou voltar lá para o começo, então, quando o Marcos estava aqui, no início, lá, falando, e ele falou que arquitetura é ocupar espaços. Eu comecei a anotar várias frases que tinham muito a ver com o que eu vou falar sobre viver a cidade aqui. Então, a primeira coisa que, para mim, fecha muito, que é isso, arquitetura é ocupar espaço. A arquitetura não existe sem as pessoas. Então, a gente tem que estar lá. O vídeo que a Thaís mostrou depois sobre criação, tá? O Steven fala que os encontros geram inovação. Ou seja, não adianta só as pessoas estarem, elas precisam estar com outras pessoas. O Tiago toca nisso também, o Edgar toca nisso também, né? Na continuação do vídeo, ele ainda fala, é tudo sobre as pessoas. Então, é uma coisa que eu concordo muito, sim. Aí o Edgar, que infelizmente não está mais aqui, falou do broncodilatador sendo descoberto por 5 pessoas. Então, corrobora de novo essa ideia de que, sim, são as pessoas, e são as pessoas juntas que fazem as coisas acontecerem, né? E que não há uma realização somente pessoal, né? Que essa realização ela tem que ser compartilhada e que ser herói é trabalhar pensando também no outro. Tá? Então, eu começo a ver que todas essas coisas elas estão se linkando, né? Depois o Zé vai falar sobre o Occupy, que para mim é uma das coisas mais geniais que já aconteceram. Eu sou muito fã do Occupy, que são movimentos sem líderes, com várias pessoas reunidas, debatendo e achando a melhor maneira de fazer as coisas acontecerem. No vídeo depois que o próprio Zé mostrou, fala de perguntas e mistérios, né? Por que a gente tem que ter as respostas? Por que a gente tem que ter uma caixinha para guardar as coisas, né? Quando olhar para o oceano é mais legal. E acho que essas perguntas e esses mistérios, eles compartilhados, é que eles fazem sentido também. E o Tiago, no final, falou de sermos seres sociais, dependermos um dos outros para as coisas acontecerem. Então, quando me pedem para falar, vamos ver se eu sei brincar com isso, sobre viver a cidade, eu tenho que falar sobre conviver. A gente não vive sozinho, tá? A cidade não existe sem as pessoas e sem a gente estar juntos uns dos outros. E o que é a cidade nada mais é do que várias pessoas. As definições todas que eu procurei nesses dias sobre cidade, elas começam com um agrupamento de pessoas. Depois se divide em várias coisas, mas todas as definições de cidade começam por um agrupamento de pessoas. Ou seja, se não temos várias pessoas reunidas, nós não temos uma cidade. Uma cidade de uma pessoa só não existe. E essas pessoas convivendo, compartilhando suas ideias, tentando achar um eixo comum para sobreviver, para fazer aquela situação dar certo, elas criam diferentes cidades. Então, as cidades são diferentes. As cidades não são iguais, não existe uma cidade igual a outra.
as soluções para as cidades não são iguais. Isso é uma coisa que é muito frequente. A gente vê, mas em tal lugar fizeram assim, por que não faz assim em Porto Alegre? Agora, no CAIS, a gente vê isso toda hora, né? Mas o CAIS de Buenos Aires, mas o de Barcelona, mas o de Miami, mas... Beleza. Acho que eles são grandes inspirações, mas quem somos nós? Qual a nossa identidade? Para saber o que a gente vai fazer. Quando a gente olha essa foto aqui, que foi uma foto quase aleatória que eu escolhi, e eu acabei deixando ela aí porque mostra que Nova York é uma cidade com identidade. Por mais multifacetada que ela seja, tu pega uma foto extremamente fechada de um cantinho do Messina e sabe que é Nova York. Então, essas coisas da identidade são muito importantes. E eu vejo hoje Porto Alegre como uma cidade sem identidade. E como é que a gente busca essa identidade? Acho que a gente busca essa identidade compartilhando de espaços comuns, espaços comunitários. Essa identidade não vai ser imposta, essa identidade não adianta alguém vir aqui e dizer, gente, vamos fazer uma cidade turística de Porto Alegre. Vamos tem uma super ideia. Se nós todos, moradores de Porto Alegre, não tivermos esse intuito, a cidade não vai ser turística. Vou dar um exemplo de uma cidade que não queria ser turística, e é turística, que é Paris, que durante muito tempo se ficava naquela história de que saco ir para Paris, as pessoas nos maltratam, os parisienses são mal educados. E, bem na época que o Sarkozy foi eleito prefeito de Paris, o final do discurso dele, ele fala assim, vocês gostam da vida que vocês levam aqui, parisienses? A gente tem bom transporte, boa educação, boa cultura, temos boas escolas, a nossa vida é legal. O que a gente produz? Porra nenhuma. Então, tratem bem os turistas, porque são eles que pagam a nossa conta. Então, houve uma forçação de barra, em certo ponto, para as pessoas aceitarem isso. E isso não é legal, embora para eles, de alguma maneira, funcione, uma vez que paga a conta. Mas por que os espaços comuns são importantes? Porque é lá que nós vamos nos encontrar, é lá que nós vamos conversar, é lá que nós vamos definir essas ideias, quem nós somos, por que nós estamos aqui e para onde que a gente quer ir. E esse local é a praça. A praça é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou apaixonado por praças. Eu nasci em Rio Grande, vim para Porto Alegre bem pequeno. E logo que eu vim em Porto Alegre, eu fui morar muito próximo ao Parque da Redenção. 3 quadras do Parque da Redenção. Então, eu cresci no Parque da Redenção. É quase o pátio da minha casa. E as praças sempre foram importantes. Então, depois, mais velho, eu fui morar no Lindóia, muito próximo à Avenida Assis Brasil, horrível, não tinha praça. A gente juntou um pessoal da escola, tinha um terreno lá, convencemos o pai de um que era dono de uma madeireira a emprestar não sei o quê, a gente fez uma praça, para a gente poder jogar bola. Depois de um tempo, essa praça foi assumida, se não me engano, por aquele shoppingzinho que tem lá no Trevo. Tem uma pista de skate agora, tem outras coisas. Eu já não moro mais lá há um tempo, então não acompanho tanto, mas a gente precisava de um lugar para a gente se reunir, para a gente brincar, para a gente jogar bola, para a gente andar de skate, e a gente fez uma praça. Quando eu casei, eu fui me mudar, a gente fez uma lista, é difícil escolher apartamento, né? Putz, ou casa, onde é que a gente vai morar? Principalmente quando a gente fala dessa coisa da permanência. Eu não sou uma pessoa permanente, então, para mim, ter que escolher um lugar que eu vou ter que passar o resto da minha vida é impossível. Então, a gente fez uma lista, eu e minha esposa, de 10 coisas que eram imprescindíveis ter próximas ao lugar. Então, a gente queria um calçamento de paralelepípedo na nossa rua, para que não tivesse carro correndo, para que eu possa caminhar na rua e meus filhos possam caminhar na rua. Eu queria uma praça por perto. A gente mora a uma quadra, nem isso, da Praça Japão. Ainda falando de praças,
Quando eu fui lá no escritório das meninas, dos rapazes da Arquitetura 1, gravar meu vídeo, a gente ficou falando bastante. O vídeo foi a menor parte, né, na verdade, de todo o papo que acabou rolando lá. E entre esses vai e vem, a gente estava falando desses desmandos e burocracias e coisas estúpidas que, às vezes, acontecem na cidade. E uma das questões que o pessoal lá, não me lembro quem agora levantou na hora, foi que, pô, cada vez que a gente vai construir um prédio ou um conjunto, eu tenho que entregar uma praça para a cidade. Pô, por que eu tenho que entregar uma praça para a cidade? E eu, que sou apaixonado por praça, saí de lá com isso na cabeça. Por que tem que entregar uma praça para a cidade? Ah. E no ônibus, indo para casa, eu pensei, não é porque, é para quem que eu tenho que entregar essa praça na cidade. Hoje a gente tem 582 praças em Porto Alegre. A gente tem 1.409.000 habitantes, ou seja, tem uma praça para cada 2.400 pessoas. É muita praça. Por que a grande maioria dessas praças está jogada? Porque essas praças não foram feitas pensando para aquelas pessoas que moram lá, não ouviram aquelas pessoas, não sabem quem são aquelas pessoas. Então, a gente volta lá no começo. Quem interessa, quem faz as cidades, são as pessoas. Se eu não for lá e disser que praça eu quero ter, que praça eu vou usar, não adianta. Então, eu trago aqui alguns exemplos, na verdade 2, de praças que funcionam. 2 praças que eu frequento e que funcionam. Praça do IAPI, na verdade, Praça Arnaldo Balvê, 4.000 metros quadrados de pista de skate. A praça está sempre cheia. A praça é ocupada pelas pessoas do bairro, é ocupada por pessoas de fora do bairro. Meus primos e sobrinhos que moram na Zona Sul pegam ônibus todo fim de semana para vir andar de skate aqui. A gente anda de skate a qualquer hora, em qualquer dia. A praça está sempre cheia. Vem gente de fora da cidade, de fora do estado e de fora do país andar de skate aqui. São feitos concursos, são feitos eventos, marcas se associam porque querem aparecer, porque sabem que o público delas está lá. Então, isso porque ela tem identidade. Essa praça não nasceu do zero, essa praça foi conversada como ia ser feita, essa praça foi conversada com a Associação de Skate do Rio Grande do Sul, como é que essa pista tinha que ser construída para que ela funcionasse, porque eu estou pensando agora aqui, bem rápido, não estava na minha... Tem uma outra praça que tem uma pista de skate lá no Parque Germânia, passando o Parque Germânia, um pouco mais acima tem. Eu cheguei a andar umas vezes lá, porque nunca tem ninguém andando de skate lá. Por que não tem ninguém andando de skate lá? Porque provavelmente ninguém se interessa por andar de skate lá. E porque a pista é ruim, não conversou com ninguém que anda de skate, provavelmente, na hora de construir aquela pista, não dá para andar de skate. Ela é ruim, tu não consegue fazer a manobra, acaba o espaço. Então, ela não se identifica com o mundo do skate, e o skate não se identifica com a comunidade que usufrui aquela praça. Então, é uma praça que está lá jogada. Outra praça, para mim, que tem identidade e que entende, é a Praça da Encol. Outra praça que está sempre cheia. Seja fim de semana, seja durante a semana, seja de manhã, de tarde, de noite, tu passa por lá, tem gente caminhando, tem gente com cachorro, tem gente tomando chimarrão, tem gente que pega o carro e atravessa a cidade para vir para a Praça da Encol. Por quê? Outra praça que tem identidade. É uma praça de encontros, é uma praça de convivência, é uma praça para namorar, é uma praça para passear. Então, isso faz com que essa praça tenha vida. Isso, como eu estava falando antes também, traz eventos, traz marcas para patrocinar coisas aqui, a praça está sempre cheia, a praça tem vida. Como falou no meu resumo ali, uma das coisas que eu participei na minha vida foi do projeto Porto Alegre CC. Porto Alegre CC é uma coisa bem complicada. Ele é uma plataforma colaborativa de democracia direta.
O Zé também falou disso, de que como está mudando os governos, né, hackear governos, a nossa ideia era justamente essa, vamos hackear o governo, gente. Aí eles têm todas as informações, está na mão de meia dúzia de pessoas que não fazem a menor ideia do que fazer com elas. Deixa eu saber dessas informações, deixa eu trocar essas ideias com outros e vamos nós resolver os problemas. A ideia da plataforma era super ambiciosa, é ambiciosa, tanto que ela não conseguiu deslanchar ainda, mas como faz pouco tempo, eu acredito que nos 10 anos, 12 de vida, ela comece a... Mas era mapear problemas da cidade, mapear coisas legais da cidade, e eram distribuídos em 12, se não me engano, tags. Cada figurinha dessa aqui, diferente, é uma tag. Então, tinha cultura, mobilidade, meio ambiente, segurança, lazer. E a gente ia falando sobre isso. Então, a pessoa marcava, conseguia geolocalizar no mapa de Porto Alegre, usando uma API do Google Maps. A gente geolocalizava um espaço e dizia, olha, exatamente nesse endereço aqui tem um buraco no asfalto. Eu quero consertar esse buraco. Eu já liguei para o 156 20 vezes, já falei com a prefeitura, ninguém conserta aqui, vamos consertar esse buraco. E a nossa ideia é que as pessoas se organizassem, sem líder, ocupassem aquela rua e consertassem aquele buraco. Isso aconteceu algumas vezes, a questão do buraco se aconteceu, quase fomos presos, porque não pode. Responsabilidades e quem é que manda em quem, na verdade, né? Tipo, a cidade é de quem? Quem passa ali todo dia sou eu, mas, bom. Por que eu estou falando do Porto Alegre CC aqui? Porque uma das coisas que se achou no Porto Alegre CC, várias pesquisas que a gente fazia, é que as pessoas diziam que Porto Alegre é uma cidade sem identidade. Era uma das principais coisas que aparecia. Assim. Putz, quem nós somos? Né? Nós estamos correndo para que lado? A gente olha a nossa arquitetura, cada prédio de um jeito, não tem, né? Pode construir a tantos metros, não pode mais, agora o aeroporto não deixa, agora pode, porque eu consegui eliminar, e vai uma zona e a gente constrói a torta direito, sem muito planejamento na cidade. E eu estou falando aqui só da questão de construção. Imagina todo o resto que não tem essa identidade, tudo que sofre. E a coisa que mais aparecia continuava sendo praças. É a palavra que a gente fazia, aquelas nuvens, como o Zé mostrou também, aquela nuvem aqui a nossa nuvem, a palavra que ficava gigante no meio da nossa nuvem era praça. E, então, a gente resolveu que a gente ia buscar ajudar Porto Alegre através das praças. Como a gente vai fazer isso? A gente começou a incentivar alguns eventos que apareciam dentro do nosso mapa aqui, que falavam sobre praças. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, vou jogar essa brasa na minha sardinha, vou criar um evento na Praça Japão, que é do lado da minha casa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ocupar. Essa era... A cidade só vai saber quem ela é a hora que a gente sair de casa. Né? Hoje a gente vive, a gente tem essa discussão lá em casa muito, assim, discussão no bom sentido, né? De falar sobre essa maneira de que a vida quase te obriga a ser onde tu tem uma casa, de tu sai dessa casa tendo um carro, tu vai até o trabalho, tu trabalha, tu sai do trabalho, tu pega o carro, tu vai até o shopping, tu sai do shopping, tu pega o carro, tu vai para casa, e acabou. Então, em nenhum momento tu está com outras pessoas, tu está sempre envolvido com outras funções que não a de compartilhar a vida com outras pessoas. Né? E a praça é esse descanso. Então, vamos ocupar as praças. A primeira praça, a Praça Japão, na esquina da minha casa. Primeiro evento que a gente fez, eu não trouxe ele aqui, porque, na verdade, foi um evento beta teste, assim, então ele deu na trave, mas foi ótimo para a gente saber como organizar. Lancei no Facebook, gente, vou fazer um piquenique na Praça Japão. E deixei um evento aberto. Naquela ocasião, era um sábado de tarde, em abril, se não me engano. E a gente botou 200 pessoas na praça. Uma praça que estava completamente abandonada.
completamente abandonada. Tinha grama alta, não tinha parquinho para as crianças, estava deteriorado. A gente botou 200 pessoas na praça e lá a gente começou a conversar sobre a praça. Na época, o Porto Alegre CC tinha uma participação da Prefeitura de Porto Alegre, infelizmente, que atrapalhou muita coisa. Mas tinha uma participação. O que aconteceu é que algumas pessoas da Prefeitura acabaram indo nesse evento, para saber e parecer que estavam dentro de uma coisa legal, e sim, a gente gosta da internet. Não, não gostamos, não. Mas, no final, eles, na outra semana, eles foram lá e cortaram a grama, pelo menos. Então, deram uma ajeitada na praça. A partir dali, eu comecei a frequentar mais a praça e estimular eventos na praça. Então, com os vizinhos, com a família, com os amigos. E, ano passado, eu fiz meu aniversário na praça. Então, eu fiz um piquenique na praça, fiz um evento aberto. Meu aniversário era um evento aberto no Facebook. Quer ir lá? É meu aniversário. Eu vou levar sanduíche, 60 litros de chopp e bolo, mais um monte de coisa que a Lauren fez e a gente levou. E, olha, quem quiser, leva a coisa lá e vamos compartilhar. Essa aqui é uma foto já da coisa acontecendo. No final, também, deu 200 e poucas pessoas, das quais umas 100 eram famílias e amigos, e 100 eram pessoas que foram para a praça. Algumas até me levaram presente. Então, ocupamos a praça. A praça, hoje, se não me engano, ela foi adotada pela Melnick. É Melnick? Foi adotada pela Melnick. Ela está sempre limpa, atualmente. Ainda falta restaurar o espelho d'água e uma parte mais alta da praça, mas a praça, principalmente a parte da pracinha das crianças, está organizada. A associação do bairro é bem ativa ali. A gente participa bastante das decisões e está sempre ocupando essa praça. A nossa outra, e daí sim a nossa, talvez, grande colaboração do Porto Alegre CC para Porto Alegre, foi a Serenata Iluminada da Redenção. Eu tenho mais 5 minutos, e talvez eu gaste 5 minutos falando disso, mas vai valer a pena. A gente, nessa onda de estimular as atividades em Porto Alegre, do Porto Alegre CC, o que a gente fazia? A gente começou a criar eventos de voluntários. Muitas pessoas tinham vontade de fazer as coisas, mas não faziam a menor ideia de por onde começar. E, principalmente, quando a gente fala de um Occupy, que é um movimento sem líder. E as pessoas, é incrível, as pessoas ainda precisam de alguém que diga, vai e faz. Elas não conseguem ter a iniciativa de se juntar com outras pessoas e ir lá e fazer juntas. Não, eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer, enquanto isso eu fico sentado. Para estimular isso, então, a gente juntava pessoas, e, em vez da gente dizer o que elas tinham que fazer, a gente perguntava, o que vocês querem fazer? Um pouco o que o Thiago está falando aqui também, né? A gente não dava a resposta, a gente perguntava. Né? Eu não sou dono da cidade, nós somos. Né? Então, vamos decidir junto o que a gente vai fazer. Obviamente que a gente já tinha algumas coisas pensadas lá daquele mapa que a gente achava muito legais. Até a reunião que nasceu a Serenata Iluminada, eu me lembro que ela era... O nosso objetivo era estimular um cara que queria fazer uma horta urbana no meio do Oswaldo Aranha. E a gente, cara, isso vai ser demais, nós temos que conseguir fazer essa horta urbana, vamos trazer esse cara para cá. É um pedaço, na verdade, no final, ou início do Oswaldo Aranha, lá perto do túnel, que é um triângulo, que, como mudou mão de rua e tal, ficou um triângulo de asfalto que não sai para nada. Assim. É uma área grande. E a ideia dele era quebrar aquele asfalto todo, botar terra e plantar ali uma horta comunitária que qualquer um pudesse servir. E a gente acha essa ideia, até hoje, essa ideia fantástica. Então, nós chamamos o cara, chamamos outras pessoas, putz, vamos... E aí ficou atiçando. Pô, e a horta, hein? E a horta? E beleza, o pessoal meio que formou um grupo para discutir a horta, e no meio lá uma menina falou assim, olha só, eu moro perto da Redenção, só que eu trabalho longe, eu chego tarde em casa, e eu não consigo usar a Redenção sem ser nos fins de semana, porque quando eu chego está de noite, não tem luz. E eu não me sinto segura de ir para a Redenção. Eu queria iluminar a Redenção. Nós, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ligar à prefeitura e pedir para iluminar? A gente já viu que essa didática não estava funcionando. Vamos criar um evento onde a gente vai pedir para iluminar a Redenção. Então, se formou um grupo de trabalho que criou a Serenata Iluminada da Redenção. Vou pular um pouco as partes, vou chegar no dia lá direto. A gente foi para um bar, como eu disse, as pessoas acabam, querendo ou não, precisando de um líder,
Nesse momento específico, acabou caindo na minha mão. Foi legal e foi um pepino ao mesmo tempo. E a gente se reuniu num bar, a umas 2, 3 quadras da Redenção também. Um pouco antes, a gente tinha combinado para as 8 da noite se encontrar com as pessoas lá. E a gente chegou no bar antes, umas 5 da tarde, começamos a conversar, preparar nossas lanternas, nossas velas. Uma menina tinha levado um bambolê que brilhava. Aí a gente começou tá, olha, a gente comprou umas lanternas extras para distribuir para as pessoas, tinha um certo preparativo para não chegar lá de mão abanando. Quando foi umas 7 da noite, alguém ligou para um de nós e disse, gente, já tem um monte de gente na praça. E eles estão perguntando o que é para fazer. Eu assim, caralho, meu, vocês estão numa praça, façam o que vocês quiserem, né? Então, mas, bom, nesse momento, a gente foi para a praça. Esse evento tinha, não sei, 5.000 pessoas confirmadas no evento, alguma coisa assim. E o pessoal meio que estava apavorado. Imagina se forem 5.000 pessoas. Eu falei, tá louco. E confirmação, o evento de Facebook não tem nenhum critério, né? Normalmente, pelas análises que a gente faz, é de 5% a 10% dos confirmados no evento que vão comparecer. E eu já estava assim, cara, se chegarem 500 pessoas, eu vou ser capa da 0 hora. Então, eu estava mega feliz com 500. Quando a gente chegou lá às 7, tinham 750. E 750 pessoas já nervosas, porque ninguém tinha dito para elas o que era para fazer. Então, a gente ficou um tempo, fomos dando mais um tempo. Mas quando era 7h30, já tinha mais de 1.000 pessoas na praça. Daí a gente falou, gente, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, nesse tempo, eu fui obrigado a assumir uma responsabilidade que não era minha, porque não era de ninguém, era uma responsabilidade a ser dividida. Eu vou ter que informar essas pessoas que a responsabilidade não é minha, e nem de ninguém. Então, eu pedi que todos fizessem um grande círculo ao redor do monumento expedicionário. Tinha muita gente, e eu tive que subir em cima, não sei eu, do Dom Pedro I, lá sei eu quem é aquela estátua lá, e falar para a galera, tipo, sem microfone, sem falar, gente, olha só, nós estamos numa praça, não tem nada que impeça vocês de sentarem, fazer um piquenique, conversar. Não tem o que fazer, eu não estou aqui para dar uma ordem para vocês. Eu até tenho um pedido para fazer, não destruam nada, né? Vamos fazer com que essa noite seja uma noite legal. Isso já era breu, porque isso era maio, se não me engano. Já estava noite fechada, assim, às 7h30. Eu tenho uma sugestão, tem uma banda de uns amigos meus que se propôs a tocar aqui, então eles estão no coreto ao lado dos pedalinhos. O dono dos pedalinhos diz que vai liberar os pedalinhos de graça até às 10 da noite. Então, eu sugiro que vamos para lá. Eu estou indo para lá. Esse dia, ainda por cima, era aniversário da minha mãe. E tinha uma super festa da minha mãe. E eu estava lá, e a coisa foi acontecendo, e no final, a praça ficou abarrotada de gente. Algumas pessoas dizem que tinha 1.500, algumas dizem que tinha 3.000. Eu sempre conto 1.500, eu acho um número fantástico, botar 1.500 pessoas numa praça de noite. Ainda mais na Redenção, uma praça que todo mundo diz que é mega perigosa, temos que cercar a praça, vamos matar os bandidos tudo lá dentro, depois a gente usa a praça. Não, cara, é só ir. E, obviamente, com o mínimo de responsabilidade, segurança, mas é só ir para a praça. Se a gente ocupar a praça é nossa. Sem trocadilhos. E eu acabei indo para casa, e essa foto aqui é das 4h30 da manhã, na Redenção. Eu acabei indo para casa, a festa da minha mãe, e o telefone não parava de tocar, e às 3 da manhã as pessoas não vai voltar, tá demais. E não voltei. Mas o mais legal disso aqui foi 2011. Isso, acredito que 2011 ou 2012. Até hoje são feitas serenatas iluminadas, e eu não faço a menor ideia de quem organiza. Já foram feitas, no mínimo, umas 5, 6 na Redenção. Não fui eu que organizei, não foi o Porto Alegre CC que organizou. Sempre me ligam, a 0 hora me liga em todas. Oi, Gus, é tu que está? Não sou eu. Eu nem trabalho mais com isso.
Estou na concorrência. E continua acontecendo. Esse ano aconteceu, deu exemplo para outras praças, o Parcão faz o encontro dos chefes, de noite também. Então, eu acho esse um exemplo ótimo, e que deu resultado. As pessoas, assim, o que vai sair daí? Não sei, a gente está começando a fazer. As pessoas estão começando a entender que elas podem ir para a rua, se reunir e compartilhar. E eu acho que é daí que vem a cidade. Acho que cada um num apartamento não faz nenhum sentido. Acho que a cidade vem da convivência. Conviver, que é o legal. Para mim, o espaço que é conjunto é que deve ser pensado. Acho que onde a gente mora, tanto faz. Para mim, se tiver uma cama e um chuveiro, está valendo. Eu quero que a praça seja legal. Obrigado.